Fala-se muito sobre como os videogames têm ganhado narrativas cada vez mais cinematográficas. E quando se fala desse jeito, muito se pensa em jogos como a trilogia original de God of War ou Uncharted, em momentos de ação, cenas grandiosas e em situações de suspense nos games. Pra mim, o que torna um jogo cinematográfico é muito mais simples em teoria. Com muito mais simples, eu me refiro ao fato de não ser necessária nenhuma explosão ou acontecimento grandioso para isso. O que torna um jogo cinematográfico para mim é a capacidade de me gerar uma resposta emocional genuína através de sua história e através da evolução de seus personagens, principalmente a evolução interna. Os games que vêm há anos apostando com mais força nesse tipo de construção narrativa são os de natureza episódica e sistema de escolhas. Claro que tivemos exemplos que funcionam mais ou menos da mesma forma e não eram divididos em episódios, como Heavy Rain, de 2010, e mais recentemente Detroit Become Human, lançado em maio desse ano. Mas em meio a esse universo de jogos de escolha, onde a Telltale se tornaria referência com The Walking Dead, é interessante notar em 2015 o surgimento de um jogo da pequena Dontnod Entertainment que, apesar de possuir elementos de ficção científica, se sustenta de forma impressionante nos mais simples diálogos e interações de personagens. Um jogo que conseguiu criar uma base de fãs, inclusive com pessoas que não eram tão ligadas a games, através de uma condução que na teoria seria tão pouco interativa que poderia ter posto tudo a perder, mas que funciona como poucos jogos funcionaram até hoje. Life is Strange, na verdade, funciona principalmente pela criação, condução e finalização do arco de sua personagem principal, Max Caulfield. E hoje eu vim tentar falar sobre como o acompanhamento da evolução dela é o que torna esse jogo tão diferente de qualquer outro. O título já avisou que tem spoilers e eu aqui tô relembrando isso porque eu já vou começar a falar sobre eles. Todo mundo que jogou e realmente sentiu o que Life is Strange quer passar sabe que esse jogo só tem um final. O final é que Max foge com a Chloe é simplesmente horrível. Além de toda a morbidez das duas passando pelos corpos de diversas pessoas inocentes e várias com as quais elas realmente se importavam, esse encerramento vai contra tudo que o jogo constrói. Eu realmente acho que chegou um ponto da produção do game que os desenvolvedores ficaram tipo: ah não, era um jogo de escolhas, mas a gente criou uma narrativa de um final só, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí esse final foi feito. Ele é simplesmente jogado lá, não dura nada, não se sabe o que aconteceu depois, não se sabe nada, mal tem diálogo. Desculpa, mas se você escolheu salvar a Chloe no final, você é simplesmente um fraco que não tem coragem de fazer o que é necessário. Pode me odiar por isso, deixa seu like, fecha o vídeo e pronto, acabou pra você. Porém, quem escolheu o final certo sentiu o que realmente importa em Life is Strange: a jornada emocional da protagonista. Na superfície é muito fácil descrever Max. Ela é uma garota de 18 anos, aspirante a fotógrafa, o tipo mais estereotipado possível de hipster, bem nerd e introvertida. O sobrenome Caulfield é uma referência direta a Holden Caulfield, protagonista do clássico da literatura norte-americana O Apanhador no Campo de Centeio, escrito por J.D. Salinger e lançado em 1951. Só através disso já é possível começar a compreender mais profundamente Max. O livro conta a história de um fim de semana na vida de Holden, um jovem de 17 anos que é expulso do internato onde estudava. Na volta mais cedo para casa, devido à sua expulsão, ele vai refletindo sobre a vida e suas opiniões sobre o mundo. Holden acabou se tornando um símbolo da revolta e da busca por um sentido na vida da juventude americana. E embora Max seja o total oposto do que uma pessoa que vira um símbolo normalmente seria, eles possuem várias semelhanças em suas personalidades e arcos narrativos. Ambos são personagens com uma visão de mundo muito particular que se sentem perdidos nesse período de vida que divide a adolescência e a fase adulta, sem saberem exatamente até onde vão suas responsabilidades, o que já torna compreensível a identificação de tantas pessoas com os dois. Tanto Holden quanto Max têm poucos amigos e uma grande dificuldade de se relacionar profundamente com os outros. Porém, Holden inicialmente apresenta uma visão muito mais pessimista e irritada sobre as outras pessoas. Já Max é gentil, mas vê na timidez e em sua ansiedade uma barreira. Acho exagero que algumas pessoas cheguem a teorizar que ela teria fobia social, já que outra característica de Max é ser bem intrometida, algo que ela mesma assume ser. Ela também é desajeitada e cheia de problemas internos. O conjunto de traços de personalidade como esses, aliados a outros diversos, que tornam Max mais profunda do que 80% dos personagens de outros games. Mais do que tudo, ela parece uma pessoa real. Ela tem características básicas como curiosidade e esperteza. Aliás, apesar de toda a insegurança, ela até parece bem mais madura do que outras pessoas de sua idade, como se pode ver através dos coadjuvantes. Max tem características incomuns para uma protagonista de um game. Características que a tornam um fácil espelho de identificação para diversas pessoas. A ligação emocional tende a ser ainda maior com pessoas na mesma faixa de idade que a personagem, e também jovens adultos que passaram recentemente por esse período. Porém, a personagem é tão bem construída que mesmo pessoas mais velhas podem jogar e compreender bem as motivações dela. As referências que ela faz a clássicos como Mad Max e MacGyver também ajudam nisso. O amor pela fotografia é outro ponto que traz profundidade e ligação, mesmo para quem não gosta tanto dos aspectos técnicos da área. Mas apesar disso tudo, Max também tem muitos defeitos, muitos anseios.
Não tem tanto tempo que eu fiz um vídeo falando sobre por que Scott Pilgrim contra o Mundo é meu filme favorito, e eu citava o fato de que Scott nunca era construído como um herói e que muitas vezes ele nem parecia uma boa pessoa. Max segue quase o mesmo padrão de desenvolvimento, mas seus erros são mais associados à inocência e ao fato de estar em uma fase de amadurecimento do que à indiferença, como no caso de Scott. Pra mim, a melhor parte do jogo é a viagem surreal de Max pelas linhas temporais quebradas pelas viagens no tempo. O momento em que ela encontra uma outra versão de si mesma traz o diálogo que eu considero mais interessante do jogo. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends, and I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. É um momento tão incrível porque é a hora em que todas as escolhas do game são jogadas na cara de Max e na do jogador. É o momento em que tudo que vinha sendo construído naturalmente no subtexto é externalizado. Mesmo que a insegurança da protagonista seja clara, você acaba por se envolver tanto com a jornada, com ela e a vontade que ela tem de ajudar os outros, que muitos chegam a esse final exatamente como o Max chega, sem nenhuma noção do que suas atitudes poderiam estar causando. Ainda mais quando se leva em conta a teoria do caos e o efeito borboleta. O bater de asas de uma simples borboleta pode influenciar o curso natural das coisas e até provocar um tufão do outro lado do mundo. O animal não é um dos principais símbolos do jogo por acaso. Também não é à toa que o veado, um símbolo de gentileza, é associado a Max em diversos momentos. Os objetivos dela parecem tão puros que se esquece tudo. Isso que leva a escolha final, de certa forma, a acabar sendo boa. Embora o outro final seja terrível, colocar nas mãos do jogador a decisão de deixar Chloe morrer é como um desafio dos desenvolvedores. É como se por um momento eles dissessem no seu subconsciente: você entendeu a jornada e o que o trouxe até aqui? I'll always love you. Now get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. Acaba indo contra o princípio de ser um jogo de escolhas e você definir o que acontece, eu sei. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso que faz a história funcionar tão bem. É o único final possível. No fim das contas, o que importa nas escolhas do jogo não é o encerramento, nem mesmo a forma como as coisas acontecem fisicamente, mas a forma como elas se desenvolvem emocionalmente dentro da cabeça do jogador. Tudo funciona pelo conjunto perfeito entre a personagem incrível que Max é e o bom ritmo. Mesmo que algumas pessoas considerem o primeiro capítulo do jogo entediante, é através de momentos de calma e reflexão, que estão mais presentes nesse primeiro do que em qualquer outro, que é possível criar uma ligação emocional com Max e ser conduzido naturalmente por sua jornada. Aliás, o olhar da protagonista é o que torna esse jogo tão incrível pra mim e que me fez descartar a ideia de jogar Before the Storm. Por mais que eu tenha curiosidade sobre, a magia de Life is Strange não é o universo, é o olhar da protagonista. Chloe não tende a ser tão interessante como protagonista não por ela não ser uma boa personagem, mas porque o olhar de Max para ela que a tornava especial, independente de no final ela ser uma amiga ou um amor romântico. Max é incrível, é uma das melhores personagens já feitas nos games. Fácil de se identificar, ela talvez seja a principal razão para que tantas pessoas amem Life is Strange. É difícil não se deixar levar quando você tem uma protagonista tão bem construída e relacionável ali. Uma protagonista que, no fim, parece tão real quanto qualquer um de nós.